Fala moçada! No vídeo anterior eu fiz uma apresentação falando a respeito destes cursos que eu resolvi fazê-los, tá? Que é o novo poder digital imagem e mapas. Que ele é uma setorização de imagens em diversas profissões, onde você poderá fazer a imagem aí na sua região e fornecer e fazer verba, ok? Então eu apresentei um pouquinho sobre isso, explanei um pouquinho sobre isso. E agora, neste bloco, eu vou falar sobre a aerofotogrametria, que é exatamente o contexto geral de todo esse curso, são vários e vários módulos. Muitos deles eu os deixarei todos aqui no YouTube, tá, pessoal? Eu vou deixar o link, vou passar o link para todo mundo. Terá um link aqui embaixo com vários itens que vocês podem rever. Muitos deles estarão gravados, tá? Então terá uma grande interatividade sobre os itens desse curso, tá, pessoal? E a aerofotogrametria, ela é destinada para diversas áreas. Quando eu falo aerofotogrametria, nossa, mas que coisa complexa! Imagem feita por drone e por vante. Imagem também que podem ser feitas para correção de algumas áreas do seu celular ou de câmera fotográfica, tá? Mas a grande imensa maioria delas, hoje, ela é feita através do drone. Também tem aquelas que são compradas via satélite. Elas podem ser integradas, por exemplo, você fez uma série de fotos feitas por drones. E aí tem um trecho que fica impossível de chegar lá. Pode pedir as imagens via satélite e faz a integração e faz a emenda dessas imagens. Pode ser feito isso? Pode. Então, o que é a aerofotogrametria? Eu vou explicar o que é, tá? Presta atenção aí, pessoal. A aerofotogrametria é uma das áreas da topografia, é o levantamento topográfico feito por fotografia aérea. E pode ser definida como a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informações confiáveis sobre os objetos físicos e o meio ambiente, através de processos de gravação, medição e interpretação de imagens fotográficas e padrões da energia eletromagnética, radiante e outros fenômenos. Eletromagnética é tudo aquilo que vai e retorna. Ele tem igual um som que você emite por uma parede, ele vai e retorna. É um tipo de onda. A imagem também é um tipo de onda. A eletromagnética e radiância é uma onda que ela vai e ela reflete para algum lugar e você imprime aquilo virando imagem. Então isso é um fenômeno. O Sol emite o raio lá de longe, vem, bate no lugar que você está olhando, por exemplo, numa cachoeira, numa pedra, num carro, no meio-fio ou num prédio. Aí ela bate ali e vem aquele raio até o seu olho. E aí você consegue observar. E aí isso pode ser impresso como imagem. E essa imagem ela pode ser impressa como um mapeamento. E você sabia que todos os projetos eles são feitos de um modo ou de um outro através de imagem? É tanto que se tem imagem a respeito de uma planta baixa de alguma coisa, a pessoa desenhou, mas ela foi e fez a imagem daquilo dali. E aquilo que ela fez, imprimiu num papel para fazer o arquiteto, o engenheiro agrimensor ou o engenheiro civil, aquilo é uma imagem. Ele partiu de alguma coisa e ele existiu uma imagem da área, uma imagem do terreno, que é a imagem topográfica, né? A imagem do terreno lá onde você vai fazer um projeto, que tem um lago, que tem um condomínio, que é dividido por lotes e tal, aquilo dali é uma imagem topográfica. E aí é feito um projeto em cima daquilo dali. Então, estes fenômenos geram mapas e estes mapas geram projetos. E é isso que eu vou ensinar nesse curso o tempo inteiro. Como você fazer a imagem aí onde você mora. Então, dentro da aerofotogrametria, há uma área que é o da zona rural, a agricultura de precisão. A aerofotogrametria pode ser usada como técnica auxiliar à agricultura de precisão. Mas, afinal, o que é agricultura de precisão? A agricultura de precisão é um conjunto de tecnologias que tem por objetivo aumentar a eficiência de produção, com base no manejo diferenciado de áreas agrícolas.
O que é o manejo diferenciado? Existe uma área aqui, tá? E eu posso plantar toda aquela área de uma única só vez? Pode. Mas aí na cultura do ano que vem ou da entre-safra, uma das áreas estará cansada, porque você usou tudo. Então o manejo, o que é? Você pega ali 100% e divide em 3, né? Que fica 33% sobrando, ou em 4, divide em 3, divide em 4, divide em 5. Ok, você pega uma das áreas e deixa ela descansando. Aí planta nas outras. Aquela área que você deixou descansando, daqui a um ano você coloca ela para ser usada e deixa uma outra área descansando. Este manejo de áreas, ele tem este cunho, né, de fazer manejo. Então ela não deve ser pensada apenas como a habilidade em aplicar tratamentos que variam de local para local, né? O que são esses tratamentos? São os corretivos de solo, que são os defensivos agrícolas, né? No caso ou pesticidas e tal, ou corrigir com outros elementos que façam com que o cultivo ele tenha melhor crescimento, né? Digamos, vamos falar de soja. Você tem uma área de soja que tem uma quantidade X de sacas, né, de soja, 10 hectares, digamos que você vai ter 1.000 sacas nesses 10 hectares. Então, você consegue melhorar essa produção de 1.000 para 1.300, 1.400, consegue com o corretivo de solo e com um manejo bem feito. Não é minha área, que isso daí é do agrônomo, tá? Eu estou só fazendo uma comparação a respeito do que é e onde entra a aerofotogrametria para você fazer aí na sua região. Você pode gerar você gera essas imagens e passa para o fazendeiro ou para o técnico agrícola ou para o agrônomo, e ele com essas imagens ele vai dar o corretivo que precisa na região. Às vezes, ele está distante da cidade. E aí você faz esse contato com ele. Eu vou ensinar em que locais, de que maneira que você vai fazer o contato com essas pessoas para fornecer esse serviço, ok? Então, ela não deve ser pensada apenas com a habilidade de aplicar tratamentos que variam de local para local. A agricultura de precisão deve ser considerada também como a habilidade em monitorar e acessar a atividade agrícola em nível local específico, para identificar a diversidade espacial e temporal num campo em busca de melhorias e manejo das culturas. As técnicas de agricultura de precisão são como uma forma que visam um manejo sustentável, onde as mudanças acontecem sem prejuízos para as reservas naturais, ao mesmo tempo em que os danos ao meio ambiente são reduzidos. O uso de imagens aéreas tem ajudado a agricultura de precisão. É o caso da fotogrametria. Em um olhar atual, pode ser definida como a arte, ciência e tecnologia em obtenção de informações confiáveis sobre os objetos físicos e o meio ambiente, através de processos de gravação, medição, interpretação de imagens fotográficas e padrões da energia eletromagnética radiante e outros fenômenos. Sua utilização no campo da agricultura tem levado a resultados importantes. As informações obtidas pela agricultura de precisão são utilizadas no mapeamento de culturas de soja, pragas, doenças, cadastro rural de solos. Com suas imagens orbitais, suborbitais, ainda é possível identificar espécies vegetais. E aí eu entro explicando. As imagens orbitais são as mais extensas, as suborbitais as menores. A área de identificação de espécies vegetais, como é que funciona? Por contraste, né? Então a gente está fazendo um sobrevoo com o drone, ok? Você faz aquela área, depois chega e descarrega aquela imagem, então ela é feita por contraste. Aí na hora desse contraste, tudo aquilo que ficar um pouco mais rosado
tem um tipo foliar diferente. Tudo que ficar mais esverdeado tem outro tipo foliar, é onde teve maior ou menor inserção de luz do sol, onde precisava de ter algum corretivo de solo, ou precisava ter uma área hídrica de manejo de líquidos para que ela pudesse crescer melhor. Então, todos estes cálculos, eles são feitos através das imagens, e as imagens feitas através da aerofotogrametria. Calcula a área foliar, quantidade de biomassa, cobertura do solo, quantificar o nitrogênio, clorofila, água, deficiência nutricional, etc. Então, dependendo da região, o que acontece? Aqui está faltando água. Então, na hora daquela imagem, ao invés de você jogar mais água em tudo, né, desperdiçando água, joga-se mais cotidiana, todo dia, só naquele trecho. Joga no restante, mas naquele trecho joga por mais vezes, com uma quantidade diferente das demais. Mas ali não é só falta de água, é uma questão nutricional. Então ela vai colocar mais ou tirar uma quantidade nutricional existente em relação aos outros setores. O que significa isso? Custo. O custo baixa, né? Ele baixa porque, imagina, eu preciso fazer uma área gigantesca, fazer uma correção nutricional, milhares de sacas dos insumos necessários lá para corrigir esse solo em toda a área de cultivo. Não precisa. Faz só naquele pedaço que está precisando, né? E naqueles outros que não precisam, que tudo está florescendo, tudo está crescendo bonito, deixa, né? Usa só nos pedaços que precisam. Então, observando que o setor agrícola é um dos mais importantes da economia brasileira, pois ainda que faz parte de pouco mais de 23% do produto interno bruto, que é o total da economia brasileira. Ele é responsável por, pessoal, quase 25% de toda a economia brasileira, é só a parte de agricultura. Ele é responsável por quase 100 bilhões em volume de exportações em conjunto com a pecuária. A produção agrícola no Brasil é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país. Então, tendo em vista essa informação de valores, imaginemos, toda a área do Brasil ela precisa de imagem. Estas imagens, em todas as áreas de cultivo, todas as áreas que existem pecuária, irão precisar dessas imagens. Você pode contribuir com essas imagens de modo que você ganhe grana. Mas eu vou comprar um equipamento, vou utilizar um drone, vou fazer esse investimento que não é tão baixo, né? É um investimento relativo, para só fazer para a agricultura. Não, aquele investimento que você fez para fazer naquela região, você pode fazer para as outras áreas. Então, sempre eu vou também nos próximos blocos, eu vou ensinar como você irá se utilizar desse mesmo equipamento para outros segmentos dentro do seu município. Você percebe, por exemplo, você mora numa cidade pequena, né, uma cidade de 40, 50, 80, de 100 mil habitantes. Você percebe que essa cidade, o menor pedaço de todo o município é a sua cidade, todo o resto é uma área muito maior, e os negócios não somente estão nesta pequena cidade. Eu vou afirmar, a cidade de São Paulo, né, capital que é gigante, com a grande São Paulo, chega beirando 20 milhões, ela é o menor pedaço. Você sabia que o maior pedaço é aquele que não tem muita população? Então imagina quantos negócios são girados em torno deste maior pedaço. Na verdade, a capital e aqueles ABCD ficam numa pequena porção. Todo o resto está verde e há cultivo ali. Então imagina em outras áreas, Mato Grosso, mas imagina no Goiás, quantas áreas que precisam-se dessas imagens. E eu estou falando apenas de um segmento, o segmento agrícola, o segmento agro, né? Quantos negócios eles não têm tanto na pecuária quanto de grãos. Então, pessoal,
estes segmentos, eles movem o Brasil, e existe um mundo lá fora, onde aqui eu estarei ensinando. Lembrando que o Brasil tem uma grande responsabilidade de se tornar um dos principais produtores de alimentos do mundo no prazo de 10 a 20 anos. Aquela coisa que o pessoal falava que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, isso falava-se há 20 anos. Ele já é o celeiro do mundo, ele já contribui com grande porcentagem de alimentos para todo mundo. O mundo todo, e olha, com dados confiáveis, nós não temos ainda 17% das áreas possíveis agricultáveis no Brasil cultivadas. Então, se não temos apenas 17%, outras reformas estarão por vir para que nós tenhamos outras áreas possíveis cultiváveis. Imagina quantas áreas que temos. Ora, se temos uma parcela já tão grande e temos apenas 17 a 20%, imagina os outros 80% que temos a ser cultivados no Brasil. Qual a população mundial que nós iremos alimentar? Qual a população mundial que nós podemos suprir, gerar, ajudar com vida, né? Isso só em um setor, que é o setor agrícola. Lembrando que aos poucos países conseguirão substituir a demanda para aumentar a produtividade das lavouras. Os produtores rurais terão que se especializar em termos tecnológicos, como a melhoria dos processos e manejo adequado do solo em suas culturas. Então, pera lá. Se nós já somos o país que somos pujantes, estamos lá na frente e ainda podemos nos próximos 10 a 20 anos já sermos os principais, e ainda com toda uma correção de tecnologia nós podemos dobrar, então nós não temos apenas 80%, nós temos muito mais de 80% de boas possibilidades de sermos o país da agricultura no mundo. No Brasil, a agricultura de precisão tem um papel fundamental neste cenário futuro, porque ele agiliza o rendimento de processos e reduz custos que ajudam o agronegócio a ter mais produtividade, gastando menos e evitando desperdícios. Existem várias ferramentas que auxiliam no produtor rural a aumentar sua eficiência produtiva.